As Crônicas de Arya, capítulo 16. Afinal, será que você volta? Tudo em minha volta é triste. Esse livro aí, com anúncios do livro do Marco, com certeza não sabe. Não é à toa, hein? Não é à toa. Let's let it rip, guys. Let it rip. Preparados para a final? Eu eu tenho que deduzir que o cara gritou e tal antes de ler, né, Marco? Imbecil. "Preparados para a final!" gritou o apresentador no meio da arena. Depois de uma recuperação milagrosa, Arya voltou à arena para tentar a vitória. E sim, confirmamos através de uma dica anônima, é ele mesmo, o sétimo guardião de Destiny, um classe SS. Capítulo 16 já tem maluco SS, tá? Acho que Marco Abreu poderia ser o top 1 do Igor caso eu lesse mais, hein? Se eu lesse mais. Eu vou ler mais o nosso querido Marco Abreu, chá persa, francês, importantíssimo para disseminação do conhecimento. O público da plateia foi ensurdecedor, entendeu? Ensurdecedor, todo mundo gritando assim, ninguém tá escutando mais. Vocês já entenderam que ele só usou isso umas 5 vezes? Se eu tivesse botado no Word, assim, né? Deixa eu botar aqui no Word. Boto no Word, aí boto Ctrl F. Ensurdecedor. Deve ter uns 5. Só nesse, só nesse período aqui. Ai, a plateia foi ensurdecedora. Ai, sempre, sempre, sempre. Maldição. Arian Chorami. O quê? Ih, ficou beta. Ih, betou, cara. O cara ficou beta, mano. Não, Marco. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Maldição. Maldição! Arian choramingou silenciosamente. Arian? É o Gurg? É o Gurg, é? Eu tô sem coragem, sobrou nada, brutal. É o Gurg, cara. Arian choramingou silenciosamente. Arian não tem amigos. Arian não era um nome tão incomum atualmente. Então nunca pensou que seria descoberto? Seus preparativos para a luta demoraram um pouco mais do que o previsto. Quando ele apareceu já meio atrasado para se apresentar para a final, deram uma desculpinha dizendo que tinha que checar todos os pertences dele antes de entrar na arena. Que tem a ver, cara? Que coisa anticlimática, que descrição é essa, tá ligado? E acabaram vendo a corrente para quê? E acabaram vendo a corrente com a placa de metal que o identificava como guardião de Destiny. Parece tipo, tamo no MesaCast, tamo no MesaCast. Aí, mano, como é que foi isso aí, hein? Não, cara, foi irado, mano, essa final, tá ligado? Nossa, mano, que só me arrepio só de lembrar. Tá ligado? Tipo, o Aryan, ele ficou embaçado, meu. Ele falou assim, "Psh, nossa, mano, maldição, cara. Ele tava meio choramingando por dentro porque, tipo, ele não queria ser descoberto, tá ligado? Aí, mano, tipo, o cara falou assim, tava meio cabreiro com essa parada, tá ligado? Aí depois, tipo, quando apareceu assim, né, a galera, pô, chegou atrasado, né? Chegou atrasado pra final, mas não, mas beleza, tinha corrente lá placa de metal, sabia quem era, tá ligado? O Marco parece que tá descrevendo um cara descrevendo a história. Pô, bicho. E isso seria bem melhor, vale dizer. Não, não, o nome da cidade não é Destiny, é Destiny. Destiny, não é Destiny. Enfim, criaram vários mitos estúpidos sobre os Guardiões de Destiny. Eram imortais, ponto e vírgula aqui, marcou, proteções divinas, semideuses e mais um bando de outras coisas exageradas que com certeza o Marco não tá nem aí para tentar alimentar esse folclore. É como não existisse uma sociedade num mundo ficcional assim, sabe? Ele não existe.
Como informações precisas eram difíceis de conseguir, por Destiny ser uma cidade fechada a visitantes, justificando aqui o meu erro de preguiça, né, que eu tenho preguiça de escrever, as pessoas começaram a alterar o que escutavam, ou criar as próprias histórias. Isso até mesmo em cidades não fechadas acontece, Marco. Não é porque Destiny, beleza, uma cidade fechada pode ter ainda mais turbulência de cultos, folclores, informações. Mas isso de forma alguma é apenas e exclusivo de cidades fechadas. Por acaso vocês conhecem as histórias da Eritreia, um dos países mais fechados do mundo? Não, né? Você sabe, talvez nem sabia que existisse. Enfim, a maioria não fazia sentido, mas graças a isso a arena estava ainda mais cheia que o normal. Graças a isso. Para Destiny, a propaganda era ótima. Os mercenários nem chegavam perto dela atualmente. Não entendi essa aqui. Os mercenários não chegavam perto de Destiny, porque a propaganda era ótima, porque a fama de impetuoso era enorme. Tá. Mesmo sabendo que tinham apenas 7 pessoas defendendo uma cidade de pequeno porte com uma fortuna em itens lá dentro. Era considerado suicídio chegar perto daquele local. Erro. Ui! Meu amigo. Ao procurar um certo alguém na plateia, Aaron teve certeza de quem o encontrou. Michael estava rindo igual um idiota na arena VIP. VIP. Tinha uma arena VIP, tá, gente? É. Com duas garotas a seu lado. Tá. Garotas, viu? Com duas garotas a seu lado. Não tinha maioridade penal nessa época, né, gente? Vamos julgar o cara? Sim, vamos julgar o cara. Ele nunca pagaria para ficar ali. Custava 5 moedas de ouro, um valor que seria o bastante para 5 dias em um bordel de luxo. Provavelmente ganhou um passe livre para a área VIP com acompanhantes. Pela dica sobre o Guardião de Destiny. Maldito! Sussurrou o guardião olhando para o amigo, que estava fazendo um sinal de positivo para ele. Entre, guardião. O público lhe aguarda, convocou o apresentador. Estava o empurrando. Adorava quando Aryan ganhava mais atenção, provavelmente por lhe dar a falsa sensação de que aquela multidão estava a vendo também. Obrigado, Marco. Eu não preciso pensar não, viu? Preciso pensar não, viu, Marco? Obrigado por ter dito que. Obrigado, Marco. Aryan respirou fundo. Detestava aquilo, mas ao mesmo tempo tinha orgulho de quem era e da cidade que defendia. No fim das contas, aquilo poderia servir de marketing para a cidade e valorizar ainda mais o que produziram por lá. Muito bem, vamos lá, né? O grande showman que só tem 4 frases. Aryan começou a caminhar para a frente. Tá, confiante, embora levemente incomodado com o calor do sol. Era outro dia de céu limpo, para sua infelicidade. Também, cara, tem um problema com o céu aberto e moral. Seu manto verde ficou muito mais claro do que o de costume. E o símbolo com 3 ondulações, a marca de Destiny, apareceu nas costas, em um tom verde claro. Ele tinha relutância. Eita, opa, não tocou não. Obrigado pela sua doação, tá? Sim, a gente vai mesclar, não vai ser depois do marco não, porque eu acho que a galera vai pagar até o fim, tá? Relaxa. Crocodilo ou bombadilo? O Caba chegou, não, eu tenho relutância disso aqui, viu? Relutância tá a mil, que eu não quero ser o cara de Destiny, não quero ser o cara de Destiny. Mas ele vai lá e na capa dele, ele não cobre o símbolo de Destiny. Tem um símbolo estampado na capa dele de Destiny, mas ele não. Não, peraí. O que é isso? Hã? Só deixa, né?
O símbolo foi inspirado. Opa, agora que veio. Agora que veio. Crocodilo Bombadiro mandou R$ 1. Olá, Igor. A leitura de O Castelo de Franz Kafka será realizada após o livro do Marco. E haverá voz na Twitch ou YouTube? Vai ter Não voz, quero assim. Não falei, perder. não falei isso, né? Mas vai ter voz. O símbolo foi inspirado nas ondulações da água do enorme lago que ficava à beira da cidade. Arian jogou a capa do seu manto verde para as costas. A capa. Arian jogou a capa do seu. Arian jogou a capa do seu manto verde para as costas. Arian, Arian jogou. Eu não tô nem de sacanagem, eu não tô entendendo. Ele tá falando do capuz? Ele tá falando do capuz? Arian jogou a capa do seu manto? Que? Pô, gente, desculpa, eu não tenho tanta leitura semiológica para entender o que ele fez aqui. A semiótica tá muito difícil para mim. Com isso veio à luz uma armadura prateada reluzente, cheio de belos símbolos cravejados. Assim como a capa, a armadura não batia com a dos dias anteriores. Se antes parecia velha e suja, agora parecia nova. Tá. Armaduras completas tinham o problema de tirar mobilidade, o motivo que levava muitas pessoas a achar que não valia a pena usá-las. A pena com crase. Mas aquela armadura era muito mais leve do que parecia. Ombreira, braceletes, botas, peitoral e uma liga de metal fina por baixo da camisa. Nada era feito de um material comum. Ou seja, existem armaduras mais leves que não fazem o cara perder a mobilidade, mas exclusivamente só pro Arian, tá? Por quê? Porque eu não sei escrever. Sua liga de metal, formada por vários elos minúsculos de um metal especial, foi partida ontem pelo golpe de Cadia, mas hoje já está intacta. A vestimenta tinha várias inscrições mágicas. A armadura e a capa podiam mudar levemente de cor de acordo com a vontade do dono, e ainda se regeneravam sozinhas. Informações essas que ele colocou na HUD e que ele poderia muito bem ter descrito durante. Eu quero acompanhar a narrativa, Marco. Eu não quero essas informações já de cara. Que saco, velho. Existem informações que precisam ser dosadamente expostas, porque aí é interessante de acompanhar. Isso assim não é. Arya deixava tudo bem escuro e com cara de velho, para não chamar atenção, o que agora não importava mais. O material era facilmente reconhecido também, uma liga de metal absurdamente mais resistente que ferro. Absurdamente, chamada Zadium. Misturava um bando de minerais diferentes com, olha, misturava minerais diferentes, foda-se, com magias em sua criação, foda-se, só elfos e alguns poucos humanos conseguiam fabricar, dane-se. Era uma visão rara para a maioria, já que eram itens muito caros, geralmente só vistos em nobres de alto escalão, e claro, com os guardiões de Destiny, onde os itens eram produzidos. Aquela armadura valia 10 vezes mais do que o prêmio do torneio. Se essa armadura ela vale um dinheiro que, tipo, é possível, é tangível para aristocratas, por que que eles não usam, cara? Quer dizer, de alto escalão, beleza, você disse que parece que todo mundo não usa armadura porque a mobilidade é limitada, sendo que, tipo, alto escalão usa, então todo mundo deveria saber disso também, sei lá, cara, tá muito assim, sabe, tá jogando informações e depois vai. Arian chegou ao centro da arena, ao som de muitos gritos de empolgação da plateia. O apresentador então anunciou o adversário. Cara, seus investidores vão eis do escalão do exército. Dorian entrou, não tão aplaudido. Afinal, afinal, falou o nome do capítulo? Afinal, não tinha lendas estúpidas sobre ele espalhadas por aí.
Devia ter o quê? Uns 30 anos. A barba por fazer, o cabelo preto despenteado, dava uma cara de cansado, e ele, mas pelo que Aryan viu das lutas anteriores, o homem estava mais do que em forma. Ao chegar no centro, Dorian deu uma risada ao notar o desconforto de Aryan com tudo aquilo. Um grande guardião de Destiny. É uma honra. Cumprimentou ele com um claro tom de deboche. O quão famoso será que eu fico se eu te derrotar? Hã? Aryan não estava prestando atenção, olhando para algo estranho ao lado de Dorian. Em vez disso, já havia notado antes, mas só quando viu de perto entendeu. Tá, tá. Aryan não estava prestando atenção, olhando para algo estranho ao lado de Dorian. Em vez disso, já havia notado antes, mas só quando viu de perto entendeu. Tá. Tá. Dorian olhou para o lado sem entender o que o guardião estava olhando. Não tinha nada lá. Ao menos não que ele pudesse ver. Tá. Arya então se virou para ele. O que pretende fazer com a elfa se ganhar? Ela é linda. Fico tentando, mas tem um comprador em vista. Um velho amigo que adora meio elfas virgens. Ah! Quanto ele está oferecendo? Quer comprá-la? Acha que vai perder? Mas não faço isso com amigos. Se eu ganhá-la, já pertence a ele, para seja lá o que fetiche doentio ele quiser usar. Aryan fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que era uma provocação, mas infelizmente não era frio o bastante para não cair nela. Então, eu creio que irá perder. Aryan esqueceu a dor em seu abdômen e do que viu ao lado de Tarian. Estava totalmente concentrado em acabar com seu oponente. Estava ao lado de Aryan, olhando preocupada para ele, que claramente não estava 100% curado dos ferimentos de ontem. Que esse torneio é horrível, né? Todo mundo é tarado nesse mundo, sim, todo mundo é tarado nesse mundo. Aryan acenou com a cabeça para ela, como se dissesse que estava tudo bem. A garota então se afastou alguns metros para observar o combate. Que começa a luta! Ai, que pouco interessante, né? Mas enfim, vamos lá. Dorian tirou uma espada longa da cintura e veio para cima de Aryan com tudo. Só agora, né? Porque ele não estava armado antes, ele estava parado, tipo. O guardião esquivou do primeiro golpe, do segundo, e bloqueou o terceiro golpe, de bloqueia, bloqueia, golpe, bloqueia. Agora, sua motivação estava muito lenta, muito mais lenta que o normal. Tanto pela dor no ferimento, quanto pelo seu preservativo preparativo, gente. Para enfrentar Dorival Júnior, Dorian. Dorian deu um sorriso quando as espadas se chocaram. E rapidamente encostou sua mão livre no braço de Aryan. Um segundo depois, tomou um susto quando a espada na mão esquerda de Aryan veio em sua direção. Ele desviou por pouco, mas ganhou um leve corte no pescoço. Ok. Estava olhando incrédulo para o guardião. Dorian veio de novo. Dessa vez, Aryan estava apenas bloqueando com a espada. 1, 2, 3 golpes e novamente a mão de Dorian tentava tocá-lo. Dessa vez, de raspão no ombro. Aryan sorriu. Tem que ler essa praga até o que 50 que pagaram, né? Não faço ideia do que você usa, mas pelo jeito esse negócio realmente não funciona com solado de madeira. Aryan seguiu a orientação da carta de Cadia naquela manhã e conseguiu com que um marceneiro fizesse um solado improvisado de madeira que encaixava no solado de couro da bota, não deixando o couro encostar no chão. Era desconfortável, atrapalhava um pouco a movimentação, mas estava funcionando. Segundo Cadia, isso barraria a magia que Dorian estava usando, quase que por completo. Ele sentiu um leve choque, mas não o afetava muito. Diferente do que ocorreu com Markel. Como?
Recebi uma dica. Que tal acabarmos com essa luta só com espadas? Se descobrirem que está usando magia, será desclassificado. Que torneio bem organizado, hein, gente? Parabéns aí, Marco. Tamo junto aí, Marco. Top. Top demais. Dorian sorriu, enquanto os dois continuavam trocando golpes. Infelizmente, não sou tão habilidoso com espadas quanto você. Então, se me permite, vou tentar novos truques. Dorian se afastou dele e colocou uma das mãos nas costas. Peraí. Dorian se afastou dele e colocou uma mão nas costas. Ah, tá. Botou uma mão nas costas? Peraí. Como é que é? Se descobrirem que está usando magia, será desqualificado. Será deselegante, né? Não é desclassificado, é desqualificado. Ah, por você usar magia. Ah, aí é, né? É desonesto. É deselegante, né, meu? Aryan estava incrédulo. A espada longa de Dorian ficou levemente vermelha. Ui! E a outra que tirou das costas estava mais branca que o normal. Magia não era permitida, na maioria dos torneios, porque, dependendo da escala, não havia como lutar contra. Causavam destruição em área. E a luta não tinha emoção alguma, mas Dorian, ao que parece, arranjou formas de disfarçar seu uso. Espadas mágicas, por exemplo, não eram permitidas. Sim, embora fossem tão caras que dificilmente alguém que poderia comprar uma arriscaria a vida em um torneio desses. O, o, o cara claramente usando magia. O cara obviamente usando espadas mágicas que são proibidas. A espada ficou vermelha e a outra ficou ligeiramente mais branca, porque dá pra ver, tá ligado? Não, nunca façam isso, tá? Nunca façam isso. A luta recomeçou. Aryan estava tentando desviar, mas a mera proximidade com as espadas de Dorian já o afetava. Uma estava a baixíssima temperatura. Quando passava perto do seu corpo, sentia como se estivesse congelando. E a outra tinha um efeito contrário, queimava sua pele só de passar perto. Isso aqui é uma coisa que eu entendo, tá no mundo de RPG e tal, ninguém, se for pra reclamar do Marco, tem que reclamar de todo mundo, né? Mas tipo, vocês sabem que fogo, ele não queima de imediato, né? Você tem que ter um contato contínuo. E tipo, tem um vídeo clássico de um cara com a mão nua batendo em lava. É a lava, é lava ou ferro fundido incandescente caindo assim, né? Ele batendo porque a mão era rápido demais, assim, não tinha o contato suficiente para a tensão superficial quebrar todas as moléculas ali. E nitrogênio também, né? Porque essa espada aí, pelo visto, é de nitrogênio. A de nitrogênio também. Não tocou um pouquinho assim, não é o suficiente. Mas beleza, se for para reclamar isso aqui, tem que reclamar em uma porrada de outras obras mágicas, né? Que o fogo pegou escafedeu's. Aryan parou de esquivar dos golpes e começou a tentar bloquear as armas do adversário com suas espadas. Exatamente. Bloquear ao invés de desviar impede que eu te afete com a magia dessas espadas. Mas me diga, quanto tempo acha que suas armas aguentam? Aryan sabia exatamente o que ele queria dizer. Eram espadas baratas, não durariam muito tempo para tentar bloquear as duas espadas mágicas elementais. Tinha aquela outra espada enferrujada, mas não tinha muito tempo. Lembrando da luta contra Cadia, tentou a mesma estratégia. Logo após bloquear as espadas de Dorian, o guardião girou, tentando acertar um chute na cabeça de Dorian. Infelizmente, ele parecia preparado para isso. Ele conseguiu trazer ambas as espadas para servirem de escudo. Ok, essa descrição não foi tão ruim assim, tá?
Vamos, sejamos sinceros, essa execução não foi tão ruim assim. Logo após bloquear as espadas do Dorian, o Guardian girou tentando acertar um chute na cabeça do Dorian. Tipo, ok. Infelizmente, ele parecia preparado para isso, antecedendo o golpe. E conseguiu trazer ambas as espadas para servirem de escudos a tempo. Só faltou um a tempo aqui, mas não tem problema. Essa foi uma das pouquíssimas descrições do Marco que eu não vou botar o dedo aqui, que realmente tá ok, tá ok. Isso aqui para uma pessoa amadora tá ótimo. É límpido, entendível, rápido, não é contraproducente, né? Tipo, ele parecia preparado para isso, enfim, né? Aryan deu um grito de dor que ecoou por toda a arena. Ah! 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 Assim que suas botas tocaram as espadas de Darian. Elas não podiam cortar a armadura em sua bota, mas a proximidade com as armas queimou e congelou sua perna ao mesmo tempo. O que podia ser um pouquinho mais específico do que a perna, né? Perna, todo o conjunto de perna ou foi a panturrilha, canela, sobrecoxa, abdutora, sei lá. O que causou uma dor terrível. Aryan recuou um pouco para trás, com uma das pernas meio bamba. Peraí, gente, que agora. Link da Amazon, compre na descrição. Ele se desequilibrou e caiu com um dos joelhos no chão. Dorian, se aproveitando da distração do inimigo com a dor na perna, veio com as duas armas em sua direção em direção à sua cabeça, tá? Eu mandei uma errada aqui. Aryan bloqueou, cruzando suas duas espadas acima da cabeça. Dorian sorriu de uma forma sádica enquanto forçava suas espadas contra as de Aryan. Quando o guardião se perguntou o porquê, tá certo aí, ó, parabéns, da confiança dele, notou suas espadas trincando, uma delas lotada de rachaduras. Espada barata. Faz propaganda do livro do Marcão aí também, né? Tá na Amazon. Cara, se tivesse físico de Aryan, nossa, tava feito. Infelizmente, o narrador tá pro Aryan, né? Isso aí a gente já sabe há muito tempo, né? Com um grito de dor, Aryan usou toda a força que tinha para se levantar e empurrar as espadas de Dorian para trás, fazendo o homem voar alguns metros. Não que o empurrão tivesse afetado, ele continuava perfeitamente equilibrado em uma guarda. Você é forte. E claramente mais habilidoso em batalha corpo a corpo do que eu. Mas ainda assim vai perder. Ah, isso aqui é o Dorian. Tá. Ah, você é forte. E claramente mais habilidoso em batalha corpo a corpo do que eu. Mas ainda assim vai perder. Planejamento é tudo! Os golpes continuavam, Arya não sabia o que fazer. Dorian não era um mestre espadachim, mas era habilidoso bastante para manter seu inimigo sob controle usando a adversidade que só ele podia controlar. Revezando uma espada a baixa temperatura com uma alta temperatura contra uma espada normal, a arma rapidamente quebraria. É choque térmico, né, na espada. Devido à compressão e expansão do metal, é. Não que isso aconteça em segundos, né? Mas enfim. Não foram feitas para aguentar aquela trocas brutais de temperatura. Sei lá, em pouco tempo a previsão de Aryan se concretizou, com a espada em sua mão esquerda já cheia de rachaduras, sendo esmirilhada, não esmigalhada no ar. Filha de uma rapariga, não sabe. Ai, que ódio que eu tenho disso do Marco. Maldição! Gritou ele, cada vez mais acuado. Bloqueia, diz. Oh, bro, no, it's oh, damn, dog, what dog, bro, damn, oh. Não pode elogiar o cara, mano. Não pode elogiar o cara. Não pode elogiar o cara, velho. Bloqueia, desvia, bloqueia. A segunda espada trincou. What the dog doing, bro? Damn. Ai, cara, como é que pode, velho?
Como é que pode, bicho? Como é que pode? O cara não consegue, o cara não consegue. Aryan olhou para a cara tensa de Anne, sem não queria vê-la naquele estado deplorável do Brasil, de desespero do dia anterior de novo. Aquilo doía nele também. Ai, coitadinho, acabou de perder a espada, mas fica olhando pra garota do nada. Continua se negando a usar sua espada bastarda? Só ia lhe causar mais dor. De fato, ele sofreu uma dor excruciante, né, no capítulo anterior. Arya jogou a espada trincada na direção de Aryan, que a bloqueou com facilidade. Mas aquilo era só uma distração. Ele fez que nem o Tanjiro, né? Jogou pra cima pra dar um socão. O que veio a seguir, o mago não esperava. Aryan tirou sua espada bastarda da cintura com que se não tivesse um peso algum. Peraí. Tá, tá. O mago não esperava que ele ia vir com tudo, tá bem. Ah, o adversário incrédulo que o cara jogou pra cima e veio dar um golpe, né? Tá. Mesmo dando um salto para trás para evitar o golpe, Dorian ganhou um leve corte no peito e sua liga de metal fora rasgada. Chega de truque, chega de truques. A luta acaba agora. A área mudou para uma postura agressiva, preparado para arrancar a cabeça de Dorian se necessário. Dorian bloqueou 2 golpes com sua espada, mas o terceiro pegou de raspão no ombro e depois na perna. Ele deu uma de. Qual é aquele golpe do Zoro que era um caranguejo, né? Era Nitoryu, né? Era de 2, né? Que ele quebrava assim. Suas espadas não tinham efeito algum contra a nova arma de Arya, que, embora em péssimo estado, defletia suas espadas mágicas como se fossem normais. A luta continuou com Dorian pressionando devido à velocidade absurda que o guardião conseguia mover sua espada. De longe era um espetáculo lindo. Não pela descrição, né, amigo? As espadas coloridas de Dorian deixavam rastro no ar e liberando leves explosões a cada vez que se colidiam com a espada do guardião. O homem estava ficando cansado. O homem. The man. É o Aryan, né? Seu corpo estava cheio de cortes e Aryan continuava aumentando o ritmo. Não, então, era o próprio, né? Caramba. Insano. Podia chamar o cara de, né, o mercenário, né? Podia usar outro sinônimo, né? Porque ele usou o sinônimo homem pro Aryan na descrição anterior. A vitória era dele, pensou Arya. Até que, inesperadamente, Dorian recuou ofegante e apontou sua espada para o guardião, que ficou o encarando, na espera do que ele iria dizer, fazer, o que seja. Recuperado o fôlego, ele voltou a esboçar um sorriso confiante. Como eu disse, garoto, preparação é tudo. Sua vantagem física, sua experiência em combate, até mesmo sua espada estranha, nada disso vai te dar a vitória. Você se preparou para a possibilidade do que o seu adversário iria fazer? Eu me preparei para mais de 10 fatorial. Preparei para mais de 10 fatorial, que é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se preparou bastante. Dorian apontou para uma das suas espadas para o chão e logo depois uma forte corrente de ar levantou a terra da arena, criando um Gogin Tambai, né? Duelo Shaolin agora. Gogin Tambai! Criando uma nuvem de fumaça que lhes se espalhou por todo o local. Não dava para ver não dava para ver nada. Allen estava tentando não perder Dorian de vista no meio da fumaça. Quando um feixe. Não tá sangrando, hein? O Aryan usou por mais tempo e não tá sangrando. Quando um feixe de ar veio em sua direção e o jogou vários metros para trás. Se preparou para 3.628.800. Valeu aí. Ao se levantar, Aryan sentiu uma pontada bem forte no estômago galado, burrito antes de qualquer festa. É caixa, meu amigo. Não coma um burrito antes de qualquer festa. Tomou aquela pontada forte de dor e cuspiu sangue. Meu amigo, cuspiu foi. O ferimento em seus órgãos estavam abrindo. Seu corpo estava chegando no limite. Igor, você precisa mestrar uma mesa de RPG no universo das Crônicas de Aryan. Conceito, hein? Conceito.
Dorian se aproveitou do momento de distração para repetir a magia de ar que lançou, agora com ainda mais força. A fumaça era meramente uma distração que ele criou para não notarem o uso da magia. Aryan desviou do primeiro feixe de ar. A fumaça que ele deslocava ajudava a prever de onde estava vindo, mas Dorian estava as lançando cada vez mais rápido. Outro feixe de ar e outro. Ele deveria ter usado outra, né, outro sinônimo. Feixe de ar não é como se fosse uma coisa que tocou, né, ardeu, cortou, né. No terceiro, Aryan não conseguiu desviar e foi arremessado a toda velocidade contra o paredão da área. A toda velocidade, ou seja, o Aryan foi arremessado a 10 elevado a 8 metros por segundo, que é a velocidade da luz, né, gente, a toda velocidade. O choque no chão do guardião com o concreto gerou o Big Bang, gerou um barulho forte que tomou a atenção do público, ainda confuso com toda aquela fumaça cobrindo o centro do local. A armadura o protegeu, mas alguns ossos foram fraturados e ele estava tonto devido ao impacto do seu corpo contra a parede, que deve ter doído um pouco, tá? Só acredito. Ao tentar dar um passo à frente, caiu de joelhos apoiando suas mãos no chão. Quando levantou a cabeça para procurar o adversário, conseguiu vislumbrar Dorian tirando alguma coisa das costas. Caraca, bicho, tirando aquele carrapato das costas e depois lançando em sua direção. Jogou o carrapato na direção dele. A velocidade era estúpida. De novo, ele usando a desgraça da estupidez. De novo, é sempre o mesmo sinônimo, cara. Estava na cara que usou magia para as conduzir. Eram lanças finas de metal. Arya quebrou a primeira com a sua espada, mas a segunda penetrou seu ombro e prendeu na parede de concreto da arena. Atrás dele. Da arena atrás dele. Prendeu na parede de concreto da arena. Atrás dele. Eita, que o cara voou, viu? O cara deu um vazio roxo assim. Tum, tum. O maluco na arena atrás dele. Ana gritou. A dor era alucinante. Pô, alucinante, né, o meu. A lança estava congelando gradualmente seu ombro e era... O que era aquilo? Adeus! Gritou Dorian, tirando mais duas lanças de metal das costas e as arremessando contra a Aryan. Cara, assim, sério, uma coisa importantíssima, se vocês forem escrever qualquer obra com torneio e tal, descrevam o personagem enquanto a luta tá se desenvolvendo, claro, mas algumas percepções, elas precisam ser ditas de cara. Que o cara chegou na arena, viu, pô, o cara tá cheio de lança. Não, mas são lanças mágicas. Tá, beleza que são lanças mágicas, mas tem que ter alguma descrição nas costas dele, que ele tem algum compartimento, que ele tem alguma coisa. Por que que ele tira das costas? Justamente porque deve ter alguma coisa mais interessante do que simplesmente você tem que ter algum brio pra fazer valer esse misticismo, sabe. Ele ainda deu adeus, muito educado, pô, o Dorian é educadíssimo, para um mercenário, né. Aí, aqui, ó, ele parecia ter várias presas nas suas costas, tá ligado? Que, pô, você tem que ter algumas descrições evidentes e algumas que vão se desenvolver ao longo da trama, pra dar aquele gosto, né, a endossar a curiosidade. Mas, pô, bicho, não dizer até agora que ele tinha lança nas costas, o cara lutando com 2 espadas incandescentes e tem a lança também, caramba, cara. Arya conseguiu bloquear uma das com suas você já descreveu isso. Ele literalmente descreveu isso. A Arya conseguiu a Arya conseguiu bloquear uma com a espada, mas a outra o acertou no ombro. Arya quebrou a primeira com a sua espada, mas a segunda penetrou seu ombro. É nossa, eu estava completamente preso à parede. Agora, o outro ombro foi no outro ombro, né. Com seu corpo congelando gradualmente, Dorian calmamente tirou outra lança e arremessou. Então não foi calmo, né? Se ele arremessou, não... calmamente tirou a lança e arremessou com brutalidade em direção ao peito do guardião,
que não tinha mais como bloquear. It's over. Foi comigo que você parece, seu idiota! Ninguém quer você falar comigo! Nunca me chama pra mim! Você que está perseguindo sem pensamento que contigo! Aran tentou forçar o cu. Alguém escutou o que eu falei? Bom, mas se não escutaram, tá aqui. Aran tentando forçar o corpo para frente. Na última esperança de se soltar, conseguiu ouvir os gritos de desespero de várias pessoas da plateia, incluindo a voz volumosa de Markel. Tudo estava mais lento que o normal. Ou estava. Ou então ele estava pensando mais rápido. Não tinha certeza. Mas a última coisa que passou pela sua cabeça foi que Marco disse a ele: É assim que quer terminar a sua vida? Ele queria se soltar por um instinto primitivo de permanecer vivo. Mais do que isso, tinha medo do que podia acontecer ao público se aquilo acontecesse. Mas medo? Se ele morresse ali, tudo continuaria bem. Algumas pessoas sentiriam sua falta. Possivelmente. Não, possivelmente. Que estava ao seu lado, tentando puxar da parede, choraria muito. Um pensamento que o deixou triste. Mas ela era uma fantasma, viveria para sempre, ou até completar, ou você sabe o que é fantasma, né, nesse mundo, ou até completar, seja lá qual fosse seu objetivo. Um dia eles iriam se separar, de uma forma ou de outra. Marco, Marco, a elfa não seria salva, mas Marco, vamos, né, Marco? Vamos aqui, é um momento que você tem que escrever, Marco. A elfa não seria salva, mas haviam vários morrendo a todo instante. Por mais que o deixasse triste, logicamente, não era uma diferença tão grande. A maior diferença que ele podia fazer para os meio-elfos já havia sido concluída 2 anos atrás, com a criação de Destiny. Marco, vamos escrever direito, Marco! Foi então que Arion percebeu. Bota o Two Steps from Hell, guys. É agora, é agora. Two Steps from Hell, todo mundo, todo mundo. Cara, eu tenho uma música de Three Steps from Hell que ela é espetacular pra esse momento. Assim, eu adoro, porque ela é o absurdo. Ela é o absurdo do. Eu preciso de uma música épica pro meu RPG, tá ligado? Vai pegar no microfone, gente. É muito épica, mano. É mu- Ai, ai. Mas foi então que. Não pegou? Pô. Poxa. Eu não vou botar de novo, não, porque acho que porque dá copyright. A gente se lascou no último vídeo por causa disso. Foi então que Aryan. Pesquisa em Black Heart de Two Steps from Hell. Foi então que Aryan percebeu que não tinha nada. Uma pessoa que dependesse dele. Uma família que ele tivesse que proteger ou manter. Peraí. Foi então que Marco. Foi, foi então que Aryan percebeu o que não tinha. Ele não tem uma família, uma pessoa que dependesse dele, uma família para proteger, um amante, um filho, alguém por quem ele quisesse viver, né?
Notícia insana da... Eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Marco fechadão com o nosso presidente, tá? Marco fechadaço com o nosso presidente, ok? Ok? Toma. Só toma. É isso aí, meu irmão. Como assim, cara? O que esse cara tá falando? O que ele deve mais perto, o que ele teve mais perto disso foi lhe tirado. E agora ele era só uma casca vazia, tentando compensar a si mesmo pelo que perdeu, mesmo sabendo que era impossível. Dizem que não ter medo da morte te faz mais forte, mas Aryan finalmente notou que isso só mostrava o quão pouco a pessoa se importava em viver, o que era triste. Dizem que não ter medo da morte te faz mais forte, mas Aryan finalmente notou que isso só mostrava o quão pouco a pessoa se importava em viver, o que era triste. Marco, Marco, seu idiota, você realmente acha que tá refutando todo o Memento Mori? Você realmente acha que tá refutando o universo? Cara, ser antifatalismo pode ter frases boas. O próprio Gintoki, né, fala: se você tem tempo para pensar numa bela morte, por que não vive uma bela vida? Né, beleza. Mas a forma como o Marco trouxe aqui é muito. Ah, vocês aí que dizem que não tem medo da morte é porque vocês são fracos. É, você não se pode escrever. Cara, ficou muito mal feito, cara. Que idiota, que frase terrível, velho. Ele refutou o budismo também, tá? O budismo aqui, ó, acabou, não existe, it's over. Sobrou nada pro budismo. Memento Mori também, hein? Tchau, it's over. Sabe São Pedro? São Pedro? It's over também, tá? Sêneca, it's over. Não havia Não havia mais tempo. A lança de Dorian estava a centímetros de seu peito. Desistindo de reagir, Aryan fechou os olhos e esperou, torcendo para que ninguém saísse ferido depois do que iria acontecer a seguir. Yo! Damn! Quem diria que isso aqui seria inesperado? Não, Marco, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Ninguém é idiota pra pensar o contrário, tá, Marco? Você não conseguiu, tá? Você não. Desculpa. Desculpa aí, mano. Te decepcionar. Na moral, por que geral tá chamando o Aryan de Lolicon? Na minha perspectiva, ele não parece nem um pouco Lolicon. Ótimo que tá bem, né? Ok, eu não sei de onde saiu isso aqui. Está me deixando muito eufórico, meu. Ignorem a suculência da cosplay aqui. Eu tenho convicção que é só mais um Gunner, tá? Que foda, Marco! Ficou muito boa a narração! Incrível capítulo! Tá certo, incrível capítulo, tá certo. O que está prestes a acontecer, meu Deus? Mas, gente, dessa vez nós vamos fazer diferente. Nós vamos ler os nossos comentários. Voltamos a ter as postagens na End, então leremos o que vocês estão comentando sobre. Ah! Oh yeah! Capítulo 15, 14 e 15. Quantos capítulos tem isso, amigo? Relaxa, relaxa. Ai, cara, já pagaram 50, tá, amigo? Só dizendo aí pra você, se você não tá por dentro, já pagaram 50, tá bem? Vai se inscrevendo pra não perder os próximos capítulos. Link da Amazon. Aproveite já a querida e gostosa promoção que a Amazon sempre faz com os livros e outros utensílios. Link promocional aqui embaixo. Não é link promocional. Estou mentindo. É só link de redirecionamento. Então eu vou repetir aqui. Link de redirecionamento da Andy.
Por favor, compre pelo nosso link. Link nos comentários. Vamos ler aqui agora os comentários. Vamos lá. O Igor precisa ler. O Igor precisa ler o livro do Fred Anime Whatever. Se você comprar hentai pelo nosso link, a gente agradece, porque a gente retorna. O careca esbanja arrogância a cada comentário, mas ainda assim é muito engraçado. Você entendeu, né? Você entendeu o personagem, né? Obrigado. Concordo com todos os comentários negativos direcionados a você nesse vídeo lendo essa merda. Porém, não pare. É legal. Tá. Ah, eu não me preocupo com as pessoas me menosprezando. Eu não me preocupo, porque eu sei que eu faço esse estirpe aqui de leitura, claramente nitpicando, porque eu preciso fazer isso, que a gente tá aqui procurando o melhor e não ficar se remoendo por pouco. Não, tá tudo bem o cacete, entendeu? Acabou, aqui não tem parada não. Mano, tá tudo bem o cacilda, ok? O Marco assistia nessa época mais de 10 secais por mês e ainda assim não soube fazer um mapa básico de qualquer RPG. Como é que ainda tem, como ainda tem trouxa que defende isso? Torneio das Trevas e o Hakusho versus Copa América Sul-Americana versus Cariocão 2018 versus Torneio do Marco. Qual é mais várzea? Cariocão 2018, Sul-Americana e o Hakusho ou Torneio do Marco? Qual é mais várzea? Caraca. Parece que o Marco criou essa Cádia para simplesmente ser legal aos olhos dele. Pior que é. Ela não tem uma personalidade de verdade. Sim, ela não tem. Parece que está ali só para agir de forma que o Marco se agrade, verdade? Igual, qual seria a sua frase do efeito Zorra Total? No efeito Zorra Total? Caramba, cara. Esse final de capítulo demonstra que o Marco não sabe dar peso para as cenas. Cádia levando Arya nos braços devia ser um momento de tensão e o Marco não dá a esplêndida informação de que ela riu no pensamento. Não, não. Tá tudo errado, tá tudo errado. Tá muito ruim mesmo. Acompanhei sua trajetória de uma só vez. Meu melhor, pior tempo gasto dos últimos anos acompanhando a leitura de As Crônicas de Arya, nosso querido Marco Abrehur. Quero que o Igor leia o prólogo do meu livro. Como é que eu faço? Entre em contato. Estava com saudade dessa série de livros. O Retorno do Rei, mais uma vez, Marco mogando Tolkien. Dostoiévski. Terminou a leitura aí, tomado pela melancolia, desatou a chorar. Suas miseráveis lágrimas não eram de medo nem de sofrimento, mas de vergonha, pois percebera que todo o seu árduo trabalho literário não passava de lixo diante da genialidade infinita de Marco Abreu. Mais um conteúdo de youtubers e animes fracassados que tem inveja do Marco, isso é simplesmente nojento. Passei só pra dar dislike. Tamo junto. Pois venha mais vezes pra dar dislike, amigo. Finalmente uma obra sem lacração e sem censura. Obrigado, Marco Aurélio. Tentei acompanhar o vídeo, eu acabei dormindo. Pô, sacanagem. O fato de vocês, intelectuais do meio otaku, reagirem à obra do Marco com o propósito de debochar e caçoar de algo que todos sabem da qualidade duvidosa, só mostra como são medíocres e narcisistas. Tudo é pretexto para mostrar o quão inteligentes são. Beijo, amigo. Tamo junto, cara. Amadeus OFC. Tamo junto, cara. Não. Ah, me pagaram pra ler esse livro. Então, eu não tô lendo só de sacanagem, né? E aí, grande Magnano Migói retornou na... Eu adoro essa alcunha, cara. Um grande Magnano... Os meus amigos de verdade falando de presença, né? Grande Magnano Migói. Pô, que sentença enorme, tá ligado? Grande Magnano Migói, como é que você tá aqui? Brandon Sanderson
tem que aprender com o Marco, hein? É verdade. Pique literatura, Tolkien chora. Marco é o Dostoiévski brasileiro. Finalmente o retorno do clássico literário. É isso aí, pô. Opa, opa. Ele precisa muito do livro do Fred. Outra, bora aí, né? Dito isso, Marco gênio, hein? Finalmente seremos agraciados com tamanha qualidade narrativa. O pior é que o Marco não tá tão ruim, só que ele tem umas quedas, assim, sabe? Ele cai muito. Pô, bloqueia, desvia, bloqueia, voltou, cara. Como é que pode? O cara não consegue. Não vejo a hora de lançarem a história do Dark Healing, do Blue Moon. Oi, o que é isso? Eu fecho os olhos e imagino crime e castigo. Eu fecho os olhos e vejo crime e castigo. Quanto pro Igor assistir os 3 primeiros episódios da série Max Leão do Sorvete? Eu sei do Max do Leão do Sorvete. Pô, mas quanto? Caraca, cara. Que isso? Esse, até então, é o capítulo mais tedioso do Marco. Pra quem não lembra, era o Marco se recuperando da enfermaria. Nem pra pelo menos ter algum erro de entretenimento e dar risada. É um bom ponto. Realmente, a Júlia Jujuba tá certa. Hino da Caldense. É no pé, é na raça. Que lutamos pela taça. Olê, olê, olê. 11 contra muitos nossos. Cara, o cara botou o hino da Caldense. Em uma live anterior, mencionaram a semelhança da descrição de uma das personagens do livro do Marco com a de uma mulher do The Witcher, e cada vez mais vejo elementos que me lembram do universo dos bruxeiros. Ih, o cara descreveu aqui, hein? O cara descreveu. A Cádia, farsante. A Cádia é uma farsante, ele só pegou a Yennefer. Ih, deixa em off, hein? Deixa em off. O pior capítulo disparado. Primeiro ponto era bom, era sem. Opa, primeiro ponto era para ser bem menor esse capítulo. Segundo ponto, descrição sobre coisas que já são óbvias com excesso. Terceiro ponto, para que fazer tantas perguntas repentinas? Se o leitor sabe que não terão respostas, porque nitidamente é um personagem que quer ter ar de mistério. Último ponto, que introdução de capítulo desastrosa narrativamente, nem batida de caminhões. Nem batida de caminhões é tão desastroso. Que isso, cara? Pra quem não lembra, o capítulo começou com Uau! Você é humano! Muito ruim. Igual invejoso porque não escreveu a maior literatura brasileira do século XXI. Me coço todo dia. Ah! Esse livro consegue a proeza da sensação que aconteceu com muitas coisas, mas ao mesmo tempo nada. Ah, caralho! Isso salvada absurda, que isso, cara? Quando eu li esse livro anos atrás, não tinha costume de ler livros, então ficava perdido nas descrições do Marco, achando que era minha culpa. Hoje em dia, sei que a descrição dele que é horrível, e não eu. O capítulo mais merda até agora do livro. Marco consegue sempre se superar. Pelo visto, Marco deixou de mogar Tolkien e agora passou a mogar J.R.R. Martin. Eu sou um cara que gosto de escrever livros e queria saber, tipo, de você, tipo assim, tamo escrevendo, gente, e eu quero saber se isso é uma parada sua mesmo. Pô, escrevi, eu quero escrever um bom livro, então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra fazer um bom livro. Tamo escrevendo, tamo escrevendo. Sabe? Caralho, cara. O Marco escreveu muita coisa, velho. Esse capítulo é enorme. Estúdio Binding é o melhor estúdio para adaptar o livro do Marco, que é o do Mushoku Tensei. Dizem que Balzac se inspirou no Marco para começar a escrever La Comédie Romanesque. Toma. Aqui tem um comentáriozão, vamos lá. Marco é especialista no amadorismo da Light Novel. A mesma coisa que tem que ser repetida 50 vezes. E muitas vezes na mesma página. O Arian ser mais resistente que uma pessoa normal e possivelmente não ser um ser humano
o torneio fazer vista grossa para não-humanos competirem, o Aryan dormir com um fantasma e interagir com ela, cada uma dessas coisas já foi falada 90 vezes. Além disso, o cara só sabe transmitir tudo por exposição do narrador, não constrói uma cena para passar porra nenhuma. No último vídeo, a luta do Aryan com Kadia, a luta do Aryan que a Kadia assiste, o momento em que ela se enfurece com Arya, humilhando a mulher na luta, a epifania que ela tem sobre Aryan quando ela lê a mente do Marco, tudo é superficialmente comentado pelo narrador, nada desenvolvido de fato. Marco não sabe escrever porque não tem tato nenhum com as mecânicas de escrita. Ele não lê e se lê são só light novels incompetentes em escrita. Bagulho é vergonhoso. Se eu falo isso, se eu comentários do torcedor. Se eu falo isso aqui, a galera explode, né, galera? O mundo cai. Mas eu concordo plenamente com tudo que ele disse. E aí, galera? O que vocês têm a comentar, hein? Vamos lá. Interação antes de eu ir pra academia, vamos? Bora, vocês têm 20 minutos, vai. O livro do Marco nunca tentou ser uma história. Isso aí não passa de um experimento social onde nós somos meras cobaias. Oda gênio. Pegou. Igor, acha que Marco Abreu foi boicoteado pela máfia do Dark Shonen? Boicoteado. Acho que foi, cara, acho que foi. Quando é que sai o primeiro cap? Próximo cap? Provavelmente a gente vai ler quarta-feira, tá? Nós iremos avisar com antecedência se será nessa quarta ou nessa sexta, para termos mais pessoas acompanhando aqui essa leitura. Pra mim é 10. Pra você é 10. Pode pagar para você ler um texto autoral em live? Pode sim, entre em contato comigo no Discord, amigo. Eu vou fazer. Eu já tô lendo alguns por fora, tá? Alguns já pagaram e não estão com retorno, é porque eu estou lendo outros, tá? Relaxa, relaxa. O mundo volta, o mundo gira. Peraí, são mais de 40 coisas pra revisar, gente. Não é fácil. Eu tento escrever história faz uns anos e acho que ver os erros do Marco ajuda bastante para eu evitar cometê-los. Opa, foi conceito seu comentário? Cometê-los. Que aí você cometeu um erro e está observando sempre em constante mudança, como constante crescimento. Gostei, cara, gostei. Cara, é importante mesmo. Quando a gente está diante do atroz, a gente consegue perceber o que faz algo ser pior do que medíocre, tá ligado? E é importante que você faça o oposto do terrível. Você cresce, engrandece, melhora. Por isso que eu digo que, às vezes, o consumo de alguma mídia terrível é importante para que você crie casca. Você viver apenas você tem que separar joio e do trigo, né? Você tem que separar. Você tem que saber o que é um filme nota 10 e o que é um filme nota 1. Você tem que saber. E filme nota 1 sem ser sátira. Um filme nota 1 por ser nota 1, tá? Você tem que ter esse conhecimento. Então, tipo, tá ligado? Eu acho importante você sempre estar a fogo. Toma creatina, Igor? Tô tomando. Conheces autores proeminentes no cenário de fantasy do Brasil? Não. Não, de fato, eu não conheço nenhum autor proeminente no Brasil. Como é que tá a experiência, hein, Igor? Tá uma delícia, tá uma delícia. A academia eu estirei o músculo da coxa, mas tá tudo bem. E o livro do Marco, pô. Já tentou escrever algo além de RPG, Igor? Não. Não, nunca tentei escrever nada além de RPG. Tamo aí, né? Será que alguém se candidateia pra eu fazer o mangá? Não sei. Obviamente, são anos e anos de administração pra conseguir fazer o mangá, né? Óbvio. Não vou simplesmente um pé rapado assim aparece, oi, vou fazer. Por que você não cobra R$ 30 por capítulo? É realmente uma boa pergunta, cara. É uma boa pergunta. Acha que há autores enjoyers promissores? Acho. A Iris mandou um texto dela bem legal.
O Smash Fan também mandou um textozinho dele bem legal. Tem sim, tem como ser promissor. Assim, gente, claro que não é, né? Não é Nobel, né? Que o Nobel, tá ligado? Curiosamente, o Cartarescu, ele não ganhou o Nobel, ele foi vice. Mas assim, eu sinceramente acho um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, dane-se. Essas premiações, elas não são necessariamente perfeitas, né? Porque, tipo, Meridiano de Sangue, todo mundo fala bem, acho que não ganhou nada. Ganhou só repercussão. Damian, quero muito ler Damian. Que ódio. Gente, o calor tá um absurdo. O calor tá um absurdo. É, eu vou me trocar para ir pra academia. Não tô aguentando mais. Meu nome é Over, sou Ademir da Baleia Azul, mas atualmente sou conhecido por ser uma reconstituição perfeita de um Cro-Magnon. Sou